Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol de meio de tarde batia impiedoso no para-brisa do Scania azul, criando ondas de calor que dançavam sobre o asfalto rachado da Gol 164. Zé da Estrada ajustou o boné desbotado sobre os olhos cansados e suspirou fundo. 3 anos. 3 longos anos desde que Maria partiu, levando consigo a única razão que ele tinha para voltar para casa. Agora, casa era ali mesmo, na cabine que cheirava a diesel, café requentado e saudade. As fotos dela ainda grudadas no painel balançavam com cada buraco da estrada como se ela estivesse acenando um adeus eterno. Mais uma viagem, Maria, murmurou para o retrato amarelado. Goiânia até Brasília, depois quem sabe para onde. O caminhão engolia os quilômetros numa monotonia que já havia se tornado sua única companhia. Fazendas abandonadas, cercas enferrujadas e aquele silêncio pesado do cerrado goiano que só era quebrado pelo ronco constante do motor. Zé conhecia cada curva daquela rota de terra batida, um atalho que economizava 50 quilômetros, mas que poucos motoristas se arriscavam a usar. Foi então que seus olhos captaram algo que fez seu coração disparar. A uns 200 metros à frente, próximo a um ipê seco que se erguia sozinho na beira da estrada, havia uma mancha de cor que não combinava com a paisagem árida. Zé piscou várias vezes, achando que o calor estava pregando peças com sua visão. Mas não era miragem. Que diabo é aquilo? Resmungou, reduzindo a marcha. Conforme se aproximava, a cena foi se desenhando como um pesadelo em slow motion. Uma jovem, não devia ter mais que 18 anos, estava amarrada ao tronco grosso do ipê. Mesmo à distância, dava para ver que suas mãos estavam presas às costas e algo cobria sua boca. O pé de Zé tremeu sobre o freio. No chão, ao lado da árvore, 2 sacos pretos pareciam guardar segredos sombrios. E ali, reluzindo sob o sol implacável, 2 pistolas jogadas na terra como brinquedos abandonados. Meu Deus do céu! A voz saiu como um sussurro rouco. O Scania parou com um chiado dos freios a ar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Nem cigarra, nem vento. Apenas o tic-tac do motor esfriando e o coração de Zé batendo como um tambor descontrolado. Suas mãos trêmulas pegaram o binóculo que sempre mantinha no porta-luvas. Através das lentes embaçadas pelo suor, a realidade se tornou cruel e nítida. A garota estava vendada com um pano escuro, a boca selada com fita adesiva. Seus pulsos mostravam marcas vermelhas das cordas e ela balançava a cabeça de um lado para o outro em desespero silencioso. Jesus Cristo! Zé engoliu em seco. Que eu faço agora, Maria? Que eu faço? Olhou para a foto da esposa no painel. Os olhos gentis dela pareciam sussurrar a resposta que ele já sabia no fundo da alma. Você não pode passar direto, Zé. Você sabe que não pode. Com as pernas bambas, desceu da cabine. O calor bateu no rosto como uma bofetada, mas não era nada comparado ao frio que subia pela espinha. Cada passo na direção da árvore ecoava na sua cabeça como um martelo. A garota o ouviu se aproximando e virou a cabeça vendada na direção dele. Mesmo sem ver, ela sabia que alguém estava ali. Seu corpo todo se contraiu numa mistura de esperança e terror. Calma, filha, disse Zé com a voz embargada, ajoelhando-se ao lado dela. Eu vou te tirar daí. Calma. Suas mãos calejadas começaram a trabalhar nos nós das cordas. Quem quer que tivesse feito aquilo sabia o que estava fazendo. Os nós eram apertados, profissionais. A fita na boca da menina estava grudada com força e ela tentava falar através do obstáculo, produzindo sons abafados de desespero. Xi. Zé tentava acalmá-la enquanto lutava com as cordas. Já vai,
Quem fez isso com você, menina? Foi quando ouviu um ronco distante, ainda longe, mas inconfundível. Motor potente levantando poeira na estrada de terra, vindo na direção deles. Zé sentiu o sangue gelar nas veias. Merda! A palavra escapou entre os dentes cerrados. Seus dedos trabalhavam mais rápido agora, desfazendo os primeiros nós, enquanto o ronco do motor se aproximava. A garota percebeu a tensão dele e começou a se debater mais, tentando ajudar na própria libertação. O som estava mais próximo, muito próximo. Zé olhou na direção da estrada e viu a nuvem de poeira se aproximando como uma tempestade. Seu Scania azul estava parado bem na visão de quem chegasse, como um farol anunciando sua presença. Porra, porra, porra! Repetia como uma oração desesperada. Em 3 passadas longas, chegou até o caminhão e ligou a ignição. O diesel rugiu para a vida e ele engrenou a ré com violência. O Scania recuou pesadamente, posicionando-se entre a estrada e a árvore onde a garota ainda estava presa. De volta a ela, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia puxar as cordas. A menina gemia baixinho, percebendo que o tempo estava se esgotando. Pronto, pronto! Conseguiu soltar uma das mãos dela. Agora a outra. O ronco do motor estava alto demais agora. Zé conseguia ouvir vozes masculinas gritando por cima do barulho do carro. Cadê as armas? Você viu as armas? Os sacos estão onde deixamos. Porra, tem um caminhão aí. Tem alguém aí. A última corda se desfez. Zé arrancou a venda dos olhos da garota e viu pela primeira vez seu rosto. Jovem, assustada, com lágrimas descendo pelas bochechas sujas de terra. Ela piscava rapidamente, tentando se acostumar com a luz. Vamos! Zé a pegou pelo braço. Rápido! Meio carregando, meio puxando, ele a conduziu até a cabine do Scania. As pernas dela falhavam e ela tropeçou 2 vezes antes de conseguir subir. Zé a empurrou para dentro e saltou para o banco do motorista. Segura firme! Gritou, engatando a primeira. O Scania arrancou com força, levantando uma cortina de poeira atrás deles. Pelo retrovisor, Zé viu 3 homens saltando de um Gol preto, correndo na direção das pistolas deixadas no chão. Ali está o desgraçado! Um dos homens levantou uma das armas, apontando na direção do caminhão que se afastava. Zé pisou fundo no acelerador e virou o volante para a direita, tomando uma bifurcação que poucos conheciam. Uma estradinha de fazenda que cortava o cerrado em direção à BR principal. O primeiro tiro estilhaçou o vidro traseiro da cabine. A garota gritou, e ali começou a fuga das suas vidas. O Scania balançava violentamente na estradinha de terra, cada buraco fazendo a cabine tremer como um terremoto. Zé apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos de tensão. No banco do carona, a garota havia se encolhido contra a porta, ainda arrancando pedaços de fita adesiva da boca com dedos trêmulos. Como você se chama? Ela conseguiu perguntar com a voz rouca, cuspindo fragmentos de cola. Zé da estrada. Respondeu sem tirar os olhos da trilha à frente. E você? Sandra. A voz dela saiu como um sussurro. Sandra Melo. Outro tiro ecoou atrás deles, mais distante dessa vez. Zé olhou pelo retrovisor e viu a poeira levantada pelo Gol preto uns 300 metros atrás. Os bandidos haviam demorado para recolher as armas e os sacos, mas agora estavam vindo com tudo. Que eles queriam com você, menina? Zé reduziu para a segunda marcha ao enfrentar uma subida íngreme entre os pastos. Sandra limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão, deixando listras limpas na pele suja. Eu vi algo que não devia ter visto. Sua voz tremeu. Na rodoviária de Goiânia, eles estavam passando uns sacos pretos de uma Kombi para um carro. Muito dinheiro. Muitas armas. Quando me viram olhando, ela não precisou terminar. Zé entendeu tudo. Jesus, murmurou.
E como você foi parar amarrada naquele IP? Me seguiram até em casa. Puxaram para dentro de um carro quando eu saí para comprar remédio para minha avó. Sandra segurou no banco quando o caminhão passou por uma valeta profunda. Disseram que iam me deixar lá até anoitecer. Depois iam voltar para... A voz dela morreu na garganta. Não precisava falar o resto. Bang, bang. Mais 2 tiros, agora mais próximos. Um deles acertou a lateral do baú do caminhão com um barulho metálico seco. Porra! Zé acelerou ainda mais. Eles estão chegando. A estradinha fazia uma curva fechada à esquerda, contornando um morrote coberto de capim seco. Zé conhecia bem aquela região. Havia rodado por ali dezenas de vezes quando fazia frete para as fazendas isoladas. Logo à frente, a trilha se dividia em 3 direções diferentes. No retrovisor, o Gol preto apareceu na curva, levantando uma cortina de poeira vermelha. Zé conseguia ver o brilho do metal na mão do passageiro da frente. "Abaixa a cabeça!" gritou para Sandra. Ela se curvou no banco exato no momento em que a janela lateral do caminhão estilhaçou. Vidros choveram sobre eles como granizo cortante. Zé virou o volante bruscamente para a direita, pegando a trilha mais estreita, uma antiga estrada de gado que cortava direto para a BR-153. O Scania gemeu com o esforço, as rodas traseiras derrapando na terra solta. O Gol tentou acompanhar a manobra, mas o motorista não conhecia a região. O carro patinou na curva e bateu de lado numa cerca de arame farpado, parando com o motor fumegando. "Conseguimos!" Sandra gritou, olhando para trás. Mas Zé não relaxou. Pelo contrário, franziu a testa ao ver o que vinha pela poeira. "Não ainda, menina. Olha lá!" Uma moto potente havia aparecido atrás do Gol parado. 2 homens, um pilotando, outro na garupa com uma espingarda. A moto contornou o carro enguiçado e retomou a perseguição, muito mais ágil que qualquer carro naquela trilha irregular. "Meu Deus!" Sandra segurou no painel. "Eles não vão desistir." A moto ganhava terreno rapidamente, saltando sobre as valetas e buracos como se fosse um cavalo selvagem. Zé podia ouvir o ronco do motor se aproximando, cada vez mais alto, cada vez mais próximo. A trilha começou a descer em direção a um córrego seco. Zé sabia que do outro lado havia uma subida íngreme e cheia de pedras, terreno onde o peso do caminhão seria uma desvantagem fatal. "Escuta bem, Sandra", disse com a voz firme, apesar do coração disparado. "Quando eu disser, você pula dessa cabine e corre para aquelas moitas ali na frente. Não olha para trás, não espera por mim, só corre." "Não!" Ela se agarrou no braço dele. "Eu não vou te deixar. Menina, escuta o que eu tô falando." Zé gritou por cima do barulho do motor. "Eles querem você, não a mim. Se a gente se separar, pelo menos um de nós..." O estampido da espingarda cortou suas palavras. O pneu traseiro direito estourou com um estrondo, fazendo o Scania derrapar perigosamente na descida. Zé lutou com o volante, tentando manter o controle, mas o caminhão começou a puxar para a direita. As rodas dianteiras encontraram uma pedra solta e toda a cabine se inclinou violentamente. "Segura!" ele gritou. O Scania desceu a ladeira numa velocidade perigosa, balançando como um navio em tempestade. Na cabine, Sandra e Zé foram jogados de um lado para o outro, lutando para se segurar onde podiam. A moto havia parado no alto da descida. O homem da garupa gritava algo que se perdeu no vento, mas o gesto com a espingarda era claro. Eles sabiam que tinham ganhado. Foi quando Zé ouviu o som mais bonito do mundo. Sirenes, distantes, mas inconfundíveis, vindas da direção da BR principal. "Você está ouvindo isso?" perguntou para Sandra sem acreditar. Ela levantou a cabeça prestando atenção. O som ficou mais claro. Não era uma sirene, eram várias. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, talvez até Polícia Civil. Alguém deve ter ouvido os tiros.
Sandra sorriu pela primeira vez desde que Zé a encontrou. Alguém chamou a polícia. Lá em cima, na descida, os dois homens da moto também ouviram as sirenes. Houve uma discussão rápida entre eles, gestos urgentes apontando para diferentes direções. Depois, sem mais uma palavra, a moto fez meia volta e disparou de volta pelo caminho de onde tinha vindo. O Scania finalmente parou no fundo do vale, com vapor saindo do radiador e o pneu furado fazendo barulho na roda. Zé desligou o motor e ficou em silêncio por um longo momento, as mãos ainda tremendo no volante. Acabou, disse, mais para si mesmo que para Sandra. Acabou. Ela olhou para ele com os olhos ainda úmidos, mas agora de alívio em vez de medo. Você salvou minha vida, sussurrou. Por que você parou? Por que você me ajudou? Você nem me conhece. Zé olhou para a foto de Maria no painel, depois para Sandra. Porque começou, mas a voz falhou. Limpou a garganta e tentou de novo. Porque é assim que a coisa funciona, menina. A gente ajuda. É só isso. A gente ajuda. As sirenes estavam mais próximas agora, ecoando pelas colinas do cerrado. Em poucos minutos estariam ali. Os bandidos seriam presos. Sandra estaria segura. Mas para Zé, algo muito maior havia acontecido ali, naquela estrada perdida. Pela primeira vez em 3 anos, ele havia se sentido útil de novo. Pela primeira vez em 3 anos, ele havia sentido que Maria estaria orgulhosa dele. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Apenas o tic-tac do motor esfriando e o som distante da sirene se aproximando. Zé e Sandra ficaram ali, na cabine do Scania, parado no meio do nada, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Sandra limpou o sangue de um pequeno corte no rosto, causado pelos estilhaços de vidro. Suas mãos tremiam, mas não era só de medo. Era também de alívio, daquela sensação estranha de quem acabou de escapar da morte. Seu nome é José, né? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Zé se virou para ela, surpreso com a pergunta. É, José Carlos. Mas todo mundo me chama de Zé da Estrada faz tanto tempo que eu mesmo já esqueci o resto do nome. Ele esboçou um sorriso tímido. Por que pergunta? Porque eu queria saber o nome completo do homem que salvou minha vida. Sandra olhou para ele com uma seriedade que não combinava com seus 18 anos. José Carlos como? José Carlos Pereira da Silva, respondeu sem jeito. Nome comum para um caminhoneiro comum. Não tem nada de comum no que você fez hoje, seu José. O som das sirenes estava bem próximo agora. Pelo retrovisor, Zé conseguia ver a poeira levantada por vários carros vindo pela trilha principal. Em poucos minutos estariam ali. Escuta, Sandra, disse, se virando para ela. Quando a polícia chegar, você conta toda a verdade, tá? Tudo que você viu na rodoviária, tudo que eles fizeram com você. Não tenha medo, que eles vão te proteger. E você? Vai embora depois que eles chegarem? A pergunta pegou Zé desprevenido. Na verdade, era exatamente isso que ele tinha planejado fazer. Dar o depoimento e seguir viagem. Era sempre assim. Resolver o problema e partir. Não se envolver. Não criar vínculos. Eu tenho uma carga esperando em Brasília. Mentiu. Sandra o estudou por um momento, como se conseguisse ler através da mentira. Sabe o que é engraçado? Ela disse, passando os dedos pelos cabelos desgrenhados. Eu estava voltando do médico quando eles me pegaram. Tinha ido fazer uns exames. Descobri que tenho uma doença no coração. Nada muito grave, mas preciso de cirurgia. Zé sentiu algo apertar no peito. Como assim? Que tipo de cirurgia? Ah, é coisa de válvula. Os médicos falam umas palavras difíceis que eu nem entendo direito. Ela deu de ombros, tentando parecer despreocupada. O problema é que minha avó não tem dinheiro para o particular. E pelo SUS, a fila de espera é de 2 anos, no mínimo. E sua família? Seus pais? O rosto de Sandra se fechou.
Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, câncer. Meu pai... Bem, meu pai decidiu que criar filha sozinho era muito trabalho. Sumiu no mundo 2 meses depois do enterro da mãe. Ela olhou pela janela para as árvores secas do cerrado. É só eu e a avó Neuza. E agora que ela está com Alzheimer, Zé conhecia bem aquela dor. A dor de quem fica, a dor de quem é abandonado pelos que deveriam ficar. Desculpa, disse baixinho. Não queria ter perguntado. Não, tudo bem. É que... Andra se virou para ele novamente. É estranho, sabe? Eu estava pensando, lá amarrada naquela árvore, que talvez fosse melhor mesmo. Talvez fosse mais fácil do que ficar sofrendo, vendo a avó se perdendo aos poucos, sabendo que eu posso morrer a qualquer momento se esse coração resolver parar. Não fala isso, menina. Zé sentiu um nó na garganta. Não fala isso nunca. Por quê? O senhor nunca pensou assim? Nunca teve vontade de desistir? A pergunta atingiu Zé como um soco no estômago. Claro que ele já havia pensado. Quantas noites, sozinho na cabine, olhando para as estrelas, ele não havia desejado que o caminhão saísse da pista numa curva. Quantas vezes não havia acelerado um pouco mais que o necessário, numa esperança inconsciente de que... Já, admitiu, a voz rouca. Já pensei sim. E o que te fez mudar de ideia? Zé olhou para a foto de Maria no painel. Depois olhou para Sandra, com seus olhos grandes e assustados, mas ainda cheios de vida. Hoje, foi você, disse, sem conseguir esconder a emoção. Foi saber que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. As primeiras viaturas apareceram na trilha. 3 carros da Polícia Militar e uma da Polícia Rodoviária Federal. Eles pararam em formação e os policiais saltaram com as armas em punho, ainda não sabendo exatamente o que esperar. Mãos para cima! Gritou um sargento. Saiam devagar do veículo! Zé e Sandra obedeceram, as mãos levantadas. Rapidamente os policiais perceberam que eles eram as vítimas, não os bandidos. Coronel Santos, da PM, se apresentou o oficial mais velho, guardando a arma. Recebemos chamadas sobre tiroteio na região. Vocês estão feridos? Não, senhor, respondeu Zé. Mas tem uns bandidos que sequestraram a menina. Eles fugiram pela trilha de cima quando ouviram as sirenes. Imediatamente, metade das viaturas saiu em perseguição. Coronel Santos pediu para Zé e Sandra sentarem na sombra de uma árvore próxima e começou a tomar os depoimentos. Sandra contou tudo. O que havia visto na rodoviária, o sequestro, as horas amarrada ao tronco. Sua voz foi ficando mais firme conforme falava, como se contar a história a fizesse recuperar parte do controle sobre a própria vida. E o senhor? O coronel se virou para Zé. Como se envolveu nisso? Eu só passava pela estrada e vi ela amarrada lá. Não podia deixar para lá, né? Só isso, o coronel insistiu. O senhor arriscou a própria vida por uma estranha? Zé ficou em silêncio por um momento. Como explicar algo que ele mesmo não entendia completamente? Coronel, disse finalmente, eu perdi minha esposa há 3 anos. Câncer também, igual à mãe da Sandra. Desde então, eu meio que desisti de viver. Só rodava pelas estradas, esperando o tempo passar. Ele olhou para Sandra, que o escutava atentamente. Quando vi ela ali, amarrada, indefesa, foi como se a Maria tivesse falado no meu ouvido. Zé, para e ajuda essa menina. E eu parei. Porque talvez a gente não esteja aqui só para nós mesmos, sabe? Talvez a gente esteja aqui para cuidar uns dos outros. Sandra sentiu os olhos marejarem. Seu Zé... começou. E outra coisa, coronel, Zé continuou, com mais firmeza na voz. Essa menina precisa de cirurgia no coração. E eu... Bem, eu tenho uma poupança que está parada há 3 anos. Não estou usando para nada mesmo. O quê? Sandra se levantou de um salto. Não, eu não posso aceitar. Claro que pode. Zé sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que ele havia dado em 3 anos. Maria sempre dizia que dinheiro parado é dinheiro perdido, e ela adorava ajudar quem precisava. Sandra se ajoelhou na frente dele, as lágrimas descendo livremente.
Por que o senhor está fazendo isso? Por que me ajuda tanto? Zé colocou a mão calejada no ombro da menina. Porque hoje você me ensinou uma coisa que eu tinha esquecido, filha. Me ensinou que ainda existe razão para levantar de manhã, que ainda existe coisa boa para fazer nesse mundo. O Coronel Santos observava a cena com um sorriso discreto. Em 20 anos de polícia, ele já havia visto muita coisa ruim. Mas de vez em quando, bem de vez em quando, ele tinha o privilégio de testemunhar algo bonito. Algo que restaurava a fé na humanidade. Olha só, disse o rádio do coronel, interrompendo o momento. O coronel, aqui é o tenente Oliveira. Pegamos os 3, estão todos presos, e achamos os sacos com as drogas e as armas. Sandra e Zé se olharam, e um alívio imenso tomou conta dos dois. Acabou mesmo agora, disse Sandra. É, concordou Zé. Agora acabou. Mas os dois sabiam que, na verdade, alguma coisa estava apenas começando. Alguma coisa que nenhum dos dois ainda conseguia nomear, mas que estava ali, forte e verdadeira como o sol do cerrado. Uma conexão, um propósito, uma nova chance de viver. 3 horas depois, o Scania azul seguia pela BR-153 em direção a Goiânia, com o pneu furado trocado e os vidros estilhaçados provisoriamente cobertos com lona. Sandra estava no banco do carona, ainda processando tudo o que havia acontecido, enquanto Zé dirigia em silêncio, perdido em pensamentos que havia evitado por 3 longos anos. O depoimento na delegacia havia sido demorado, mas necessário. Os 3 bandidos estavam presos e Sandra seria chamada para reconhecimento nos próximos dias. Mas agora, com o sol começando a se pôr no horizonte, uma estranha paz tomava conta da cabine. Seu Zé? Sandra quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa sobre sua esposa? Zé se enrijeceu por um momento. Falar sobre Maria ainda era como cutucar uma ferida aberta. Mas hoje algo era diferente. Pode. Como vocês se conheceram? Um sorriso involuntário apareceu no rosto cansado de Zé. Numa borracharia, acredita? Ele riu baixinho. Eu tinha furado o pneu da carreta bem na frente do posto onde ela trabalhava. Era caixa lá. Moça nova, bonita, com uns olhos que brilhavam quando ela sorria. Sandra se acomodou melhor no banco, percebendo que ele queria contar. Enquanto o borracheiro consertava o pneu, eu fiquei conversando com ela. Descobri que ela sonhava em ter uma casa própria, um jardim com rosas brancas, talvez uns filhos correndo pelo quintal. A voz dele se suavizou. Coisas simples, sabe? Coisas que eu nunca tinha parado para pensar que também queria. Vocês conseguiram realizar esses sonhos? A pergunta trouxe uma sombra ao rosto de Zé. Ele diminuiu a velocidade, como se quisesse prolongar aquele momento de memória. Alguns sim. Compramos uma casinha em Aparecida de Goiânia depois de 2 anos namorando. Ela fez um jardim lindo nos fundos, cheio de rosas brancas como ela sempre quis. Passava horas lá, cuidando das flores, cantarolando. O caminhão passou por um posto de combustível abandonado, suas luzes de neon quebradas refletindo os últimos raios de sol. E filhos? Zé fechou a cara. Essa era a parte mais difícil. Tentamos durante 10 anos, disse, a voz carregada de uma dor antiga. Maria fez todos os tratamentos possíveis, tomou todos os remédios que os médicos mandaram. Eu também fiz exames, mudei de hábito, parei de beber, parei de fumar, mas não veio. Sandra percebeu que havia tocado numa ferida profunda. Me desculpa, eu não devia ter... Não, tudo bem. Zé suspirou fundo. Na verdade, faz bem falar sobre isso. Faz tempo que não falo sobre ela com ninguém. Eles passaram por um vilarejo pequeno, algumas casas, uma igreja, crianças brincando na rua. A visão das crianças fez Zé apertar mais forte o volante. Sabe qual era o pior de tudo? Continuou. Maria nunca reclamou, nunca me culpou, nunca culpou a Deus, nunca ficou amarga.
Ela dizia que se não era para ser, então Deus tinha outros planos para a gente, que talvez nosso papel fosse cuidar de outras crianças que precisassem. Como assim? Ela sempre ajudava as crianças da vizinhança, dava aula de reforço de graça, cuidava dos filhos das vizinhas quando elas precisavam trabalhar. Sempre tinha doce na bolsa para dar para os meninos que brincavam na rua. Os olhos de Zé se umedeceram. As crianças amavam ela. Chamavam ela de Tia Maria, mesmo sem ser parente de ninguém. Sandra sorriu. Ela parece ter sido uma pessoa muito especial. Era mesmo. Zé limpou os olhos com as costas da mão. Por isso que eu me sinto tão culpado. Culpado de quê? Zé diminuiu ainda mais a velocidade. Essa era a parte que ele nunca havia contado para ninguém. O peso que carregava sozinho há 3 anos. Do dia que ela morreu, Sandra. Eu me sinto culpado do dia que ela morreu. A atmosfera na cabine ficou pesada. Sandra esperou, sentindo que ele precisava contar, que aquilo estava sufocando ele há tempo demais. O câncer apareceu de repente. Câncer no pâncreas. Os médicos disseram que era agressivo, que ela teria no máximo 6 meses. Zé parou o caminhão no acostamento. Não conseguia dirigir e falar sobre aquilo ao mesmo tempo. Você não precisa contar se não quiser, Sandra disse suavemente. Preciso sim. Preciso porque talvez hoje seja o dia que eu finalmente perdoe a mim mesmo. Ele desligou o motor e ficou olhando para o horizonte, onde o sol se punha tingindo o céu de laranja e vermelho. Maria aguentou 8 meses. 8 meses lutando, fazendo quimioterapia, perdendo cabelo, emagrecendo, sofrendo dores terríveis. Mas nunca perdeu a esperança. Dizia que ia ficar boa, que a gente ainda ia viajar pelo Brasil inteiro, que ela ia conhecer a praia. Sua voz começou a falhar. E eu comecei a beber. No começo, era só uma cervejinha depois do trabalho, para relaxar. Depois foi virando cachaça. Depois foi virando fuga. Eu não conseguia ver ela sofrendo, Sandra. Não conseguia ficar ali, impotente, vendo a mulher da minha vida definhar sem poder fazer nada. Sandra sentiu um nó na garganta. No último mês, eu quase não ficava em casa. Arranjava qualquer desculpa para pegar a estrada, para ficar longe. Dizia que era trabalho, que precisava do dinheiro para o tratamento dela. Mas era mentira. Eu era fugindo. As primeiras lágrimas começaram a descer pelo rosto barbudo de Zé. No dia que ela morreu, eu estava numa farra em Uberlândia, bebendo com uns caminhoneiros num boteco qualquer, tentando esquecer que minha esposa estava morrendo. Quando chegou o telefonema da vizinha, quando chegou a notícia, Maria já tinha se ido há 2 horas. Sandra pôs a mão no braço dele. 2 horas, Sandra. Ela morreu sozinha, chamando meu nome, e eu não estava lá. Eu que jurei na igreja que ia cuidar dela na saúde e na doença, abandonei ela na hora que ela mais precisou de mim. Zé começou a chorar de verdade agora. 3 anos de culpa e arrependimento saindo de uma vez. Por isso que eu merecia morrer naquela estrada. Por isso que eu queria que o caminhão saísse da pista numa curva qualquer. Porque eu sou um covarde, Sandra. Um covarde que abandona quem ama na hora do aperto. Sandra desafivelou o cinto de segurança e se aproximou dele, colocando a mão no ombro que tremia de choro. Seu Zé, me escuta, disse com firmeza. O senhor não é covarde. Covarde não para salvar uma estranha amarrada numa árvore. Covarde não arrisca a própria vida numa perseguição. Mas eu abandonei ela. O senhor estava sofrendo também. Sandra falou mais alto. O senhor estava vendo a pessoa que mais amava no mundo morrer aos poucos e não sabia como lidar com isso. Isso não te faz covarde, isso te faz humano. Zé olhou para ela através das lágrimas. E sabe de uma coisa? Sandra continuou. Eu tenho certeza de que sua Maria te perdoou há muito tempo. Aposto que ela entendeu por que o senhor estava fugindo. Aposto que ela morreu sabendo que o senhor a amava, mesmo não estando lá. Como você pode ter certeza?
porque eu conheço pessoas que amam de verdade. Minha mãe era assim. Mesmo quando meu pai começou a se afastar, quando ela percebeu que ele não ia aguentar vê-la morrer, ela nunca falou mal dele, nunca ficou com raiva. Ela dizia que cada um lida com a dor do jeito que consegue. Sandra pegou a foto de Maria no painel e mostrou para Zé. Olha para ela, olha para os olhos dela. Parece uma mulher que guardaria rancor. Parece uma pessoa que não conseguiria perdoar o homem que amou por 20 anos. Zé olhou para a foto da esposa, aquele sorriso gentil, aqueles olhos cheios de compreensão. Ela sempre perdoava todo mundo, admitiu. Sempre encontrava uma desculpa para entender por que as pessoas faziam coisas ruins. Então, por que seria diferente com o Senhor? Zé ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Sandra. Ela tinha razão. Maria havia passado a vida perdoando, compreendendo, ajudando. Por que seria diferente com ele? Sabe o que eu acho? Sandra disse suavemente. Eu acho que ela te guiou até mim hoje. Eu acho que ela sabia que o Senhor precisava se perdoar, precisava voltar a se sentir útil, e ela arrumou um jeito. Zé olhou para Sandra, essa menina de 18 anos que falava com a sabedoria de alguém que já havia sofrido muito, mas que ainda tinha esperança. Talvez você tenha razão, disse finalmente. Talvez ela realmente tenha arranjado um jeito. Ele enxugou as lágrimas e ligou o caminhão novamente. Vamos, filha. Vamos te levar em casa e cuidar dessa cirurgia. A Maria ia adorar saber que eu estou ajudando você. Sandra sorriu e se acomodou no banco. Seu Zé, fala. Obrigada por me contar sobre ela. E obrigada por confiar em mim. Obrigado você, menina, por me fazer lembrar que ainda existe bondade no mundo e que eu ainda posso fazer parte dela. O Scania azul voltou à estrada, cortando a noite que se aproximava. E pela primeira vez em 3 anos, Zé da Estrada se sentiu em paz com suas memórias. Maria podia descansar tranquila agora. Ele havia finalmente entendido o recado. Eram quase 9 da noite quando o Scania parou em frente a uma casinha simples na periferia de Goiânia. O bairro era humilde, ruas de terra, postes de luz espaçados, casas pequenas grudadas umas nas outras. Mas havia algo de acolhedor ali, uma sensação de comunidade que Zé há muito havia esquecido que existia. É aqui, disse Sandra, apontando para uma casa pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente, onde cresciam algumas flores resistentes ao clima seco do cerrado. Zé desceu da cabine junto com ela. Do portão dava para ver luz acesa na sala e uma silhueta pequena se movia atrás da cortina. Vó Neuza, Sandra chamou. Sou eu, vó. Cheguei. A porta se abriu e uma senhora de cabelos brancos apareceu, usando um roupão florido e chinelos de quarto. Seus olhos, mesmo cansados, brilharam de alívio ao ver Sandra. Minha filha. Ela correu para abraçar a neta. Onde você estava? Eu fiquei tão preocupada. Você saiu para comprar o remédio e não voltou mais. Sandra abraçou a avó com força, sentindo o cheiro familiar de talco e ervas que sempre a tranquilizava. Desculpa, avó. Aconteceu uma coisa ruim, mas já passou. Tá tudo bem agora. Dona Neuza, então, reparou em Zé, que estava parado respeitosamente ao lado do portão. Quem é esse moço, minha filha? É o seu José, vó. Ele me salvou hoje. Me salvou de uns homens ruins. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas instantaneamente. Oh, meu Deus! Ela se aproximou de Zé com as mãos estendidas. Obrigada, meu filho. Obrigada por trazer minha neta de volta. Zé ficou sem jeito com a demonstração de gratidão. A senhora não precisa agradecer, dona Neuza. Qualquer um faria a mesma coisa. Não, meu filho, não qualquer um. Ela segurou as mãos calejadas dele entre as suas pequenas e frágeis. Entre, por favor. Vou fazer um café, uma comida. Não precisa se incomodar, senhora. Eu já vou embora. Bobagem. Dona Neuza já o puxava para dentro. Você salvou minha menina. É o mínimo que posso fazer. A casa era pequena, mas arrumada.
Na sala simples, havia fotos de Sandra em várias idades espalhadas pelas prateleiras. Uma televisão antiga ligada numa novela, sofá de 2 lugares coberto com uma manta de crochê e um cheiro de remédio misturado com café que denunciava a rotina de uma casa onde alguém está doente. Sandra se sentou ao lado da avó no sofá e começou a contar com cuidado o que havia acontecido. Omitiu os detalhes mais violentos, mas explicou sobre o sequestro e como Zé havia arriscado a vida para salvá-la. E tem mais uma coisa, vó. Sandra segurou na mão da idosa. O seu José quer ajudar com minha cirurgia. Ele quer pagar o hospital particular. Dona Neuza ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois se virou para Zé com os olhos marejados. Meu filho, isso é dinheiro demais. A gente não tem como pagar de volta. Dona Neuza, Zé se inclinou para a frente na poltrona onde estava sentado. A senhora tem uma neta que vale mais que qualquer dinheiro do mundo. E eu? Bem, eu tenho uma poupança parada que não está servindo para nada mesmo. Ele olhou para Sandra. Além do mais, hoje essa menina me ajudou com uma coisa que estava me matando por dentro há 3 anos. Me ajudou a fazer as pazes com a memória da minha esposa. Então, no final das contas, quem deve favor é eu. Dona Neuza começou a chorar baixinho. Maria. Maria é o nome da sua esposa? Perguntou Sandra, lembrando das histórias que ele havia contado na estrada. Era. Ela morreu há 3 anos. Nossa Senhora, Dona Neuza se benzeu. E o Senhor vai ajudar a gente mesmo assim? Mesmo carregando sua própria dor? Zé sorriu e foi aquele sorriso tranquilo de quem finalmente encontrou a paz. Sabe, Dona Neuza, eu passei 3 anos acreditando que minha vida tinha acabado junto com a Maria. 3 anos dirigindo pelas estradas sem direção, sem propósito, só esperando o tempo passar. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua escura onde algumas crianças ainda brincavam sob a luz dos postes. Hoje, eu entendi uma coisa que a Maria sempre tentou me ensinar, mas que eu era teimoso demais para aprender. Ela dizia que a gente não está aqui só para ser feliz, a gente está aqui para fazer os outros felizes também, para cuidar, para ajudar, para ser a resposta da oração de alguém. Sandra e Dona Neuza o escutavam em silêncio, percebendo que algo estava mudando naquele homem, bem diante dos olhos delas. Quando eu vi a Sandra amarrada naquela árvore, foi como se a Maria tivesse gritado no meu ouvido: Zé, para de correr da vida e vai cuidar dessa menina. Ele se virou para elas com os olhos brilhando. E sabe de uma coisa? Foi a primeira vez em 3 anos que eu me senti vivo de verdade. Sandra se levantou e foi até ele. Seu Zé, o senhor tem certeza? É muito dinheiro mesmo. Tenho certeza, menina, mais certeza do que eu já tive de qualquer coisa na vida. Zé pegou a carteira no bolso e tirou um cartão do banco. Amanhã de manhã, a gente vai no banco. Eu vou transferir o dinheiro para a conta de vocês e depois vamos direto para o hospital marcar a cirurgia. Não tem discussão. Dona Neuza se levantou com dificuldade e caminhou até Zé. Mesmo sendo baixinha, ela o abraçou com uma força que surpreendeu a todos. Meu filho, disse com a voz embargada, eu não sei se o senhor acredita em anjo da guarda, mas eu tenho certeza de que a sua Maria mandou o senhor para nós hoje. Vó tem razão, concordou Sandra, se juntando ao abraço. O senhor é nosso anjo da guarda. Zé ficou ali, abraçado por aquelas 2 mulheres que mal o conheciam, mas que o tratavam como família, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. A sensação de que ele tinha um lugar no mundo, uma razão para existir. Obrigado, sussurrou. Obrigado por me deixarem fazer parte da vida de vocês. Eles ficaram assim por um tempo, os 3 abraçados na sala pequena, cada um processando o milagre que havia acontecido naquele dia. Sandra havia encontrado não só um salvador, mas uma figura paterna que ela nunca teve. Dona Neuza havia visto a oração de uma avó desesperada ser respondida. E Zé havia finalmente encontrado o que procurava, sem saber que procurava. Bom,
disse Dona Neuza, se separando do abraço e enxugando as lágrimas. Chega de choradeira. Seu José, o senhor vai jantar aqui e vai dormir no sofá. Não aceito não como resposta. Mas eu não quero dar trabalho. Trabalho nada. Ela já estava indo para a cozinha. Sandra, vai arrumar um lençol e um travesseiro para o seu José. E você, meu filho, vai me contar tudo sobre essa Maria sua. Quero conhecer a mulher que criou um homem tão bom. Sandra sorriu para Zé. É melhor obedecer, seu Zé. Quando a avó decide uma coisa, não tem jeito. Zé riu, um riso verdadeiro de barriga que ecoou pela casa pequena. Tá bom, tá bom. Vocês venceram. Enquanto Dona Neuza esquentava a comida e Sandra arrumava as coisas para ele dormir, Zé se sentou novamente na poltrona e olhou ao redor. As fotos de Sandra nas estantes, os remédios organizados na mesa de centro, o crochê da manta no sofá. Tudo ali falava de cuidado, de família, de amor. Foi então que ele entendeu completamente o que havia acontecido. Maria não havia apenas o guiado até Sandra para salvá-la. Ela havia guiado Sandra até ele para salvá-lo também. Duas pessoas quebradas que se encontraram numa estrada perdida e descobriram que ainda era possível recomeçar, que ainda era possível amar, cuidar, pertencer. Obrigado, Maria, sussurrou olhando para cima. Obrigado por me mostrar o caminho de volta. Do lado de fora, a noite de Goiânia seguia seu curso normal. Mas dentro da casa azul claro, 3 vidas haviam se transformado para sempre, e o melhor ainda estava por vir. 6 da manhã. Zé acordou com o cheiro de café coado e pão na chapa. Pela primeira vez em 3 anos, havia dormido uma noite inteira sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada, pensando em Maria sozinha no hospital. Dona Neuza já estava na cozinha, preparando o café da manhã com a disposição de quem havia recuperado a esperança. Bom dia, meu filho, disse com um sorriso. Dormiu bem? Melhor do que eu dormia há muito tempo, Dona Neuza. Obrigado. Sandra apareceu na sala, já vestida e com uma pasta de documentos na mão. Bom dia, seu Zé. Já organizei todos os papéis para ir no banco e no hospital. Os exames médicos, a receita da cirurgia, tudo. Zé sorriu ao ver a determinação da menina. 18 anos e já sabia se organizar melhor que muito adulto por aí. Então vamos lá. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. Durante o café da manhã, Dona Neuza contou para Zé sobre a vida delas, como havia criado Sandra sozinha depois que o genro sumiu no mundo, como fazia faxina em 3 casas diferentes para pagar as contas, como havia descoberto o próprio Alzheimer no mesmo mês em que Sandra descobriu o problema no coração. Foi Deus testando nossa fé, disse a idosa sem amargura. Mas também foi Deus que mandou o Senhor para nós. Às 8 em ponto, eles estavam na agência do banco. Zé havia ligado cedo para falar com seu gerente, um rapaz que conhecia sua história e que ficou surpreso ao saber que ele finalmente ia usar a poupança. Seu José, disse o gerente depois que tudo foi transferido. Posso falar uma coisa? Em 10 anos trabalhando aqui, essa é a primeira vez que vejo alguém usar uma herança para salvar a vida de um estranho. Não são estranhas, Zé corrigiu. São minha família. Sandra segurou a mão dele, emocionada. Do banco, foram direto para o Hospital do Coração de Goiás. Sandra havia feito o primeiro atendimento lá alguns meses antes, e o Dr. Cardoso, cardiologista que acompanhava o caso, estava à espera deles. Sandra, o médico a cumprimentou com carinho. Recebi sua ligação ontem à noite, então conseguiu resolver a questão do pagamento? Consegui, doutor. Este é o seu José, que vai custear minha cirurgia. O doutor Cardoso, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhar gentil, apertou a mão de Zé. É um prazer conhecê-lo, seu José. Posso perguntar qual é seu parentesco com a Sandra? Zé e Sandra se entreolharam. Bem, Zé começou. Não somos parentes de sangue, doutor, mas ela é
Ela é minha filha do coração. Sandra sentiu os olhos marejarem ao ouvir aquelas palavras. Entendo, disse o médico sorrindo. Bom, então vamos falar sobre a cirurgia. Sandra, como você está se sentindo? Nos 15 minutos seguintes, o Dr. Cardoso explicou o procedimento. Era uma cirurgia de válvula mitral, relativamente comum, mas que precisava ser feita logo para evitar complicações maiores. Podemos marcar para sexta-feira que vem, disse o médico. É daqui a 6 dias, tempo suficiente para ela se preparar psicologicamente. Doutor, Sandra perguntou com a voz um pouco trêmula. Qual é o risco? É baixo, Sandra. Você é jovem, tem um coração forte apesar do problema na válvula. A chance de sucesso é de 95%. Mas como toda cirurgia, existe sim um pequeníssimo risco. Zé viu a preocupação no rosto da menina. Filha, disse, usando pela primeira vez a palavra que havia nascido no coração dele. Você vai ficar bem, eu tenho certeza. Como pode ter certeza? Porque, Zé sorriu, a Maria me ensinou que quando a gente faz a coisa certa, Deus cuida do resto. Os 6 dias seguintes passaram como uma preparação intensa. Zé cancelou todas as viagens programadas e ficou hospedado numa pensão próxima à casa de Sandra e Dona Neuza. Durante o dia, ajudava com as tarefas domésticas, levava a Dona Neuza nos médicos dela e conversava longamente com Sandra sobre medos e esperanças. Seu Zé, Sandra disse numa dessas conversas, enquanto regavam juntos o pequeno jardim. O senhor não acha estranho como nossa vida mudou em uma semana? Acho estranho como ela não mudou antes, respondeu Zé, cortando uns galhos secos de uma roseira. Talvez a gente tenha demorado tanto para se encontrar, porque precisava estar pronto para entender o valor do que estava acontecendo. Sandra parou de regar as plantas e olhou para ele. O senhor vai embora depois da cirurgia? A pergunta pegou Zé desprevenido. Ele havia passado os últimos dias tão imerso naquela rotina familiar que nem havia parado para pensar no que faria depois. Você quer que eu vá embora? Não, ela respondeu rápido demais, depois ficou vermelha. Quer dizer, a avó fica muito sozinha quando eu não estou aqui. E ela já se acostumou com o senhor. Diz que o senhor faz um café melhor que o meu. Zé riu. E você? Você também se acostumou comigo? Sandra olhou para os pés, mexendo na terra com a ponta da sandália. O senhor é o pai que eu nunca tive, seu Zé. O senhor sabe disso, né? A resposta veio do coração, sem pensar. E você é a filha que eu nunca pude ter, Sandra. Você e a Dona Neuza são a família que eu achei que tinha perdido para sempre. Eles se abraçaram ali mesmo, no jardim, sob o sol da tarde de Goiânia. Sexta-feira chegou numa mistura de nervosismo e esperança. Sandra estava internada desde quinta à noite e Zé havia dormido na cadeira do quarto do hospital, ignorando os protestos das enfermeiras. Seu Zé, Sandra disse na manhã da cirurgia com a voz rouca do pré-anestésico. Se alguma coisa der errada, não vai dar. Ele segurou a mão dela. Mas se der, eu quero que o senhor saiba que esses últimos dias foram os mais felizes da minha vida. Ter um pai, fazer parte de uma família, foi tudo que eu sempre sonhei. Sandra, me escuta. Zé se inclinou mais próximo. Não vai dar errado porque a Maria está cuidando de tudo lá de cima. E eu vou estar aqui quando você acordar. Isso eu prometo. O Dr. Cardoso apareceu na porta. Está na hora, Sandra. Vamos lá? Quando levaram Sandra para a sala de cirurgia, Zé sentou na sala de espera junto com Dona Neuza. As 4 horas seguintes foram as mais longas da vida dele. Dona Neuza rezava baixinho o tempo todo, as contas do terço passando devagar entre os dedos trêmulos. Zé olhava para o teto, conversando silenciosamente com Maria. Maria, sei que você está aí. Cuida da nossa menina, por favor. Não deixa nada de ruim acontecer com ela. Ela tem uma vida inteira pela frente, tem tanto para dar para o mundo. Cuida dela como você cuidaria de uma filha nossa.
Às 3 da tarde, o Dr. Cardoso apareceu na sala de espera, ainda com o avental cirúrgico. Família da Sandra, Zé e Dona Neuza se levantaram num pulo. Deu tudo certo, disse o médico sorrindo. A cirurgia foi perfeita. Ela está na recuperação e logo pode receber visitas. Dona Neuza desabou no choro de alívio. Zé a abraçou, sentindo que ele próprio estava tremendo de emoção. Obrigado, doutor, conseguiu dizer. Muito obrigado. Obrigado você, seu José. Não é todo dia que vemos um amor tão verdadeiro por uma filha. 2 horas depois, Sandra abriu os olhos devagar na sala de recuperação. A primeira coisa que viu foi o rosto de Zé, que estava sentado ao lado da cama segurando sua mão. Seu Zé, sussurrou. Oi, filha. Como você está se sentindo? Cansada. Mas bem, a cirurgia deu certo. Deu tudo certo. Seu coração está novo em folha. Sandra sorriu, ainda meio tonta da anestesia. O senhor ficou aqui o tempo todo? Prometi que ia estar aqui quando você acordasse. E eu sempre cumpro minhas promessas. Cadê a avó? Tá no quarto, descansando. Rezou 4 horas seguidas para você. Zé riu. Acho que ela convenceu todos os santos do céu a cuidar de você. Sandra apertou a mão dele. Seu Zé, agora que passou tudo, agora que eu vou ficar boa, o senhor vai continuar sendo meu pai. Zé se levantou e beijou a testa dela. Para sempre, filha, para o resto da vida. E naquele momento, na sala de recuperação do hospital, as 3 pessoas mais improváveis se tornaram uma família de verdade. Zé havia encontrado um propósito maior que sua dor. Sandra havia ganhado não só um coração curado, mas um pai verdadeiro. Dona Neuza havia visto sua oração ser respondida de uma forma que nem em sonho ela imaginaria. A travessia mais difícil das vidas deles havia chegado ao fim. E um novo caminho, cheio de possibilidades e amor, se abria à frente. 2 anos depois, o sol da manhã entrava pela janela da cozinha da casa azul claro, que agora tinha uma extensão nos fundos. Um quarto que Zé havia construído com as próprias mãos para não ter que voltar para a pensão. O jardim estava maior também, com mais roseiras e um pequeno pomar que ele e Sandra haviam plantado juntos. Sandra, agora com 20 anos, estava na mesa da cozinha com livros espalhados à sua volta. Havia começado o curso de psicologia na PUC de Goiás no ano anterior, com bolsa de estudos que conseguira graças às notas excelentes no Enem. Bom dia, pai, disse sem levantar os olhos dos livros, sorrindo ao ver Zé entrar na cozinha. A palavra pai havia se tornado natural entre eles. Zé havia até mesmo adotado Sandra legalmente 6 meses após a cirurgia, numa cerimônia simples no cartório que deixou os 3 emocionados. Bom dia, filha. Estudando cedo assim? Tenho prova de psicologia do desenvolvimento hoje. Sandra mostrou o livro cheio de marcações coloridas. E você, já vai sair para a estrada? Zé pegou uma xícara no armário e serviu café. Sua rotina havia mudado completamente. Ainda dirigia caminhão, mas agora escolhia apenas viagens curtas, de no máximo 3 dias, para não ficar longe da família. Havia se associado a uma transportadora de Goiânia e fazia principalmente fretes regionais. Vou para Brasília buscar uma carga de eletrônicos. Volto quinta à noite. Ele beijou o topo da cabeça dela. Cadê sua avó? Tá no quintal, cuidando das flores. Hoje ela acordou bem, reconheceu todo mundo. O Alzheimer de Dona Neuza havia progredido, mas de forma lenta. Ela tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, era a mesma senhora esperta e carinhosa de sempre. Nos ruins, às vezes não reconhecia nem Sandra. Mas nunca estava sozinha. Zé havia contratado uma cuidadora para os períodos em que ele viajava. Pai... Sandra hesitou antes de continuar. Posso falar uma coisa com o senhor? Claro, filha. O que foi? Sandra fechou o livro e se virou para ele. A professora de psicologia social propôs um projeto para nossa turma.
um projeto sobre histórias de vida que inspiram mudanças sociais. Ela quer que cada aluno conte uma história real de transformação e superação. Zé se sentou à mesa, curioso. E aí? Eu queria contar nossa história, pai. A história de como um caminhoneiro viúvo salvou uma menina numa estrada perdida e como os dois se salvaram mutuamente. Zé ficou em silêncio por um momento. Sandra, você tem certeza? É uma história muito pessoal. É por isso mesmo que precisa ser contada. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação. Pai, quantas pessoas por aí estão perdidas como o senhor estava? Quantas pessoas acham que não vale a pena continuar vivendo? E quantas pessoas como eu estão precisando de alguém que pare para ajudar? Ela pegou a mão calejada dele. Nossa história pode inspirar outras pessoas a não desistirem. Pode mostrar que sempre existe uma segunda chance, sempre existe alguém precisando da gente, sempre existe razão para continuar. Zé sentiu um nó na garganta. E como você pretende contar essa história? Primeiro como trabalho da faculdade. Depois, a professora conhece gente de um jornal local. Talvez nossa história chegue a mais pessoas. Do quintal, Dona Neuza gritou: Zé! Sandra! Venham ver aqui! Os dois saíram para ver o que havia acontecido. Dona Neuza estava ao lado da roseira mais antiga do jardim, a que ela já cuidava antes mesmo de Zé aparecer na vida delas. Olhem só, disse ela, apontando para a planta. Bem no meio das rosas brancas tradicionais, havia florescido uma única rosa vermelha. Vermelha como o batom que Maria usava, vermelha como o amor que não morre nunca. Que estranho, Sandra murmurou. Essa roseira nunca deu flores vermelhas. Zé olhou para a rosa solitária no meio das brancas e sorriu. Não acreditava em coincidências. Não mais. É a Maria, disse simplesmente. Ela está aprovando nossos planos. Dona Neuza, que estava tendo um dos seus dias bons, concordou com a cabeça. Sua esposa sempre foi uma mulher sábia, Zé. Deve estar orgulhosa do homem que você se tornou. Sandra colheu a rosa vermelha com cuidado. Vou colocar aqui no altar da Nossa Senhora que a avó fez na sala, para agradecer por tudo que ela fez por nós. Naquela tarde, depois que Zé partiu para Brasília, Sandra se sentou no computador da Lan House do bairro e começou a escrever. As palavras fluíam naturalmente, como se a história estivesse esperando para ser contada há muito tempo. Era uma quinta-feira comum no interior de Goiás, quando dois destinos se cruzaram numa estrada de terra. Um caminhoneiro viúvo que havia perdido a vontade de viver. Uma jovem sequestrada que estava prestes a perder a vida. Nenhum dos dois sabia que aquele encontro mudaria tudo. Escreveu durante 3 horas, parando apenas para secar as lágrimas que insistiam em cair. Quando terminou, tinha 12 páginas de uma história que era ao mesmo tempo dolorosa e esperançosa, real e quase mágica. 3 semanas depois, o trabalho de Sandra recebeu nota máxima na faculdade. A professora ficou tão tocada pela história que realmente a enviou para uma jornalista conhecida do Correio de Goiás. A matéria foi publicada num domingo, ocupando 2 páginas inteiras do jornal, com o título O Anjo da Estrada. Como um caminhoneiro e uma jovem se salvaram mutuamente. Pai! Pai! Sandra gritou quando Zé chegou da viagem na quinta à noite. O senhor precisa ver isso. Ela mostrou o jornal aberto na mesa da cozinha. Zé leu a matéria 2 vezes, em silêncio. Havia fotos deles 3. Dele com o Scania, de Sandra na formatura do colégio, de Dona Neuza no jardim. Nossa história chegou a milhares de pessoas, pai, Sandra disse emocionada. E olha só. Ela mostrou uma caixa cheia de cartas que havia chegado na redação do jornal, endereçadas a eles. As pessoas estão escrevendo para a gente, contando suas próprias histórias, agradecendo por ter dado esperança, pedindo conselhos. Zé abriu uma das cartas aleatoriamente.
Era de um senhor de Anápolis que havia perdido a esposa e estava pensando em desistir de tudo, até ler a história deles. Abriu outra, uma mãe solteira de Catalão que disse que a história a inspirou a não desistir de ajudar uma vizinha em situação de risco. Mais outra, um jovem de Goiânia que disse que depois de ler sobre eles, decidiu se voluntariar numa ONG que ajuda crianças abandonadas. Meu Deus, Zé murmurou. Quantas cartas são? Mais de 200 até agora, e chegam mais todo dia. Sandra se sentou ao lado dele. Pai, a gente fez diferença na vida de pessoas que nem conhecemos. Nossa história está salvando outras vidas, inspirando outras pessoas a ajudarem umas às outras. E agora, o que a gente faz com tudo isso? Sandra sorriu, aquele sorriso determinado que ela havia herdado da avó e aperfeiçoado com a própria experiência de vida. A professora de psicologia me deu uma ideia. Ela conhece pessoas que trabalham com projetos sociais. A gente podia criar uma fundação, pai. Uma fundação que ajude pessoas em situações extremas, que inspire caminhoneiros a ficar atentos nas estradas, que conecte pessoas dispostas a ajudar com pessoas que precisam de ajuda. Zé ficou pensativo. Como seria essa fundação? Podia se chamar Instituto Maria da Estrada. Sandra disse, os olhos brilhando. Em homenagem à sua esposa, que foi quem começou tudo isso. A gente podia ter uma rede de caminhoneiros voluntários, programas de ajuda médica, apoio psicológico. Dona Neuza, que estava ouvindo da poltrona, bateu palmas. Minha neta virou uma empreendedora, disse orgulhosa. Zé, sua Maria ia adorar essa ideia. Zé olhou para a rosa vermelha que Sandra havia colocado num vaso na mesa, ainda viçosa depois de semanas, como se não quisesse murchar nunca. Sabe de uma coisa? Disse finalmente. Vamos fazer isso mesmo. Vou vender o caminhão e investir na fundação. Você termina a faculdade e cuida da parte psicológica. Juntos a gente pode ajudar muita gente. Sandra se jogou nos braços dele, emocionada. Obrigada, pai. Obrigada por acreditar nos meus sonhos. Obrigado você, filha, por me mostrar que ainda tenho sonhos. 5 anos depois, o Instituto Maria da Estrada funcionava num sobrado alugado no centro de Goiânia. Sandra, agora psicóloga formada, coordenava uma equipe de 20 voluntários. A fundação já havia ajudado mais de 500 pessoas em situações de risco, criado uma rede de 2.000 caminhoneiros voluntários em todo o Centro-Oeste e inspirado projetos similares em outros estados. Zé, aos 58 anos, havia se tornado uma espécie de celebridade local. Dava palestras em escolas, participava de programas de rádio, visitava outras cidades para falar sobre esperança e segundas chances. Mas continuava morando na Casa Azul Claro com Sandra e Dona Neuza, cuidando do jardim e fazendo o melhor café da vizinhança. Dona Neuza, mesmo com o Alzheimer mais avançado, ainda tinha seus momentos de lucidez. E nesses momentos sempre dizia a mesma coisa. Zé, sua Maria deve estar muito orgulhosa lá do céu. Vocês transformaram uma tragédia numa bênção para centenas de pessoas. E Zé sempre respondia. A Maria sempre soube que o amor não morre, Dona Neuza. Ele só muda de forma, se transforma em cuidado, em ajuda, em esperança para os outros. Naquela tarde de sexta-feira, Sandra estava no instituto quando recebeu uma ligação que a deixou emocionada. Pai, disse ao telefone para Zé, o senhor precisa vir aqui urgente. Tem uma surpresa esperando o senhor. Quando Zé chegou ao instituto, encontrou Sandra na recepção ao lado de uma jovem de uns 17 anos, visivelmente nervosa. Pai, esta é a Mariana, Sandra disse. Ela veio de Cuiabá só para conhecer o senhor. Prazer, Mariana. Em que posso ajudar? A menina olhou para Sandra, que acenou encorajadoramente. Seu José, começou Mariana com a voz trêmula. Eu li a história do senhor no jornal há 2 anos. Na época eu estava pensando em me matar. Zé sentiu o coração apertar.
Meus pais haviam morrido num acidente. Eu estava morando com uma tia que não queria nem saber de mim. Estava reprovando na escola. Eu não via mais sentido em nada. Ela pausou, limpando as lágrimas. Mas quando li sobre como o Senhor perdeu a esposa e depois encontrou uma razão para viver ajudando a Sandra, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu pensei, se ele conseguiu recomeçar, eu também consigo. E conseguiu? Zé perguntou suavemente. Mariana sorriu pela primeira vez. Consegui sim. Me reconciliei com minha tia, voltei para a escola e agora faço curso técnico em enfermagem. Quero ajudar pessoas como vocês me ajudaram, mesmo sem me conhecerem. Sandra limpou os próprios olhos, emocionada. Mariana veio aqui para dizer obrigado, pai, e para mostrar o projeto que ela criou na escola dela. Mariana abriu uma pasta e mostrou alguns documentos. Criei um grupo chamado Anjos da Escola. A gente identifica alunos que estão passando por dificuldades e arranja formas de ajudar. Já conseguimos evitar 3 tentativas de suicídio, ajudar 10 famílias em situação de fome e criar uma rede de apoio que atende toda a região de Cuiabá. Zé ficou sem palavras por um momento. Mariana, disse finalmente, você sabe o que isso significa para mim? Significa que nossa história não parou com a gente, pai. Sandra respondeu. Nossa história continua através de pessoas como a Mariana e através de todas as outras pessoas que ela vai inspirar e que elas vão inspirar e assim por diante. Zé olhou para as 2 jovens à sua frente, uma que ele havia ajudado a salvar, outra que havia sido salva pela história dessa salvação. E entendeu, finalmente e completamente, o que Maria havia tentado lhe ensinar durante todos os anos de casamento. O amor não morre nunca. Ele se multiplica, se transforma, se espalha de coração em coração, de vida em vida, criando ondas de bondade que alcançam lugares e pessoas que a gente nem imagina. Maria não havia apenas o guiado até Sandra naquela estrada perdida. Ela havia o guiado para o seu verdadeiro destino, ser uma fonte de esperança para quem havia perdido a fé na vida. Naquela noite, em casa, Zé estava no jardim, regando as roseiras como fazia toda noite antes de dormir. A rosa vermelha havia se multiplicado. Agora havia várias rosas vermelhas no meio das brancas, como se Maria tivesse decidido se fazer presente de forma mais evidente. Sandra se aproximou, já de pijama. Pai, em que o senhor está pensando? Tô pensando que a vida é uma coisa estranha, filha. Ele desligou a mangueira e se sentou no banquinho que havia feito para Dona Neuza. A gente acha que sabe para onde está indo, mas no final descobre que o destino já estava traçado desde o começo. Como assim? Se a Maria não tivesse morrido, eu nunca teria estado naquela estrada no dia certo para te encontrar. Se você não tivesse precisado de cirurgia, eu nunca teria encontrado um propósito novo para minha vida. Se nossa história não tivesse sido contada, a Mariana não teria se salvado e dezenas de outras pessoas em Cuiabá não teriam sido ajudadas. Sandra se sentou na grama ao lado dele. O senhor acha que tudo isso estava planejado desde o começo? Não sei se estava planejado. Zé olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Mas acho que quando a gente abre o coração para ajudar os outros, a vida arruma um jeito de usar nossa dor para criar algo bonito. Tipo transformar nossa tragédia numa bênção? É, tipo isso. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho dos grilos e o som distante do trânsito da cidade. Pai? Obrigada. Pelo quê, filha? Por ter parado naquela estrada, por ter me salvado, por ter se tornado meu pai, por ter me ensinado que vale a pena ajudar os outros. Por tudo. Zé sorriu no escuro. Obrigado você, Sandra, por ter me ensinado que a vida sempre vale a pena, por ter me dado uma razão para acordar todo dia, por ter me mostrado que eu ainda podia ser útil para alguém. Uma brisa suave balançou as roseiras, e por um momento Zé teve a impressão de sentir um perfume familiar.
O perfume que Maria usava, suave como uma bênção. Pai, fala. Acho que sua Maria está orgulhosa da gente. Eu também acho, filha. Eu também acho. E naquela noite, pela primeira vez, desde que ela havia partido, Zé da Estrada dormiu sem saudade. Dormiu em paz, sabendo que o amor da sua vida havia se transformado na salvação de dezenas de outras vidas. Que sua dor havia virado cura para outros corações feridos. E que algumas estradas, por mais perdidas que pareçam, sempre levam a gente exatamente para onde precisa estar. Epílogo. 10 anos depois da primeira publicação da história, o Instituto Maria da Estrada havia se tornado uma referência nacional. Com filiais em 12 estados, já havia ajudado mais de 10.000 pessoas em situações de risco. A história de Zé e Sandra havia inspirado livros, documentários e até mesmo uma rede nacional de caminhoneiros voluntários, conhecida como Anjos da Estrada. Zé, agora com 68 anos, continuava dando palestras pelo Brasil inteiro. Sua mensagem era sempre a mesma. Nunca passe direto quando alguém precisar de ajuda. Nunca desista quando a vida parecer sem sentido. Sempre existe uma segunda chance. Sempre existe alguém que precisa de você. Sandra, já com 30 anos, havia se tornado uma das psicólogas mais respeitadas do Centro-Oeste, especializada em trauma e superação. Era casada com um médico que conheceu numa das ações do Instituto e estava grávida do primeiro filho, que se chamaria, claro, José, se fosse menino, ou Maria, se fosse menina. Dona Neuza havia falecido 2 anos antes, aos 90 anos, numa tarde tranquila de domingo, rodeada pelos 2 tesouros que Deus havia posto na vida dela. Suas últimas palavras foram: cuidem um do outro e continuem cuidando de quem precisa. Na lápide dela, Zé havia mandado gravar: Neuza Santos, avó, mãe, matriarca. Ensinou que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem tem o mesmo coração. A Casa Azul Claro ainda existia, mas agora era sede de uma das filiais do Instituto. No jardim, as roseiras haviam se multiplicado tanto que virou um pequeno parque onde as crianças da vizinhança brincavam toda a tarde. E a rosa vermelha original, aquela nunca murcha. Contra todas as leis da botânica, ela permanece sempre viçosa, sempre florescida, como se quisesse lembrar a todos que algumas coisas no mundo são mais fortes que o tempo, como o amor, como a esperança, como a bondade que passa de coração para coração, multiplicando-se infinitamente, salvando vidas que nunca saberemos que salvamos, curando feridas que nunca saberemos que curamos. Porque no final das contas, talvez essa seja mesmo nossa missão aqui, ser a resposta para a oração de alguém, ser o anjo que alguém estava esperando, ser a luz que alguém precisa para não desistir da vida. E quando nossa própria luz estiver fraca, confiar que alguém aparecerá para reacendê-la, porque assim como as estradas se cruzam, os destinos também se encontram. E sempre, sempre no momento certo. Fim. Às vezes Deus nos quebra para nos transformar em instrumento de cura para outros corações quebrados.